Bom, eu aqui, Peterson Gentil, hoje técnico administrativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma autarquia do governo federal aí. Bastante experiência nesse mundo de concurso e venho trazer um pouco dela aqui para vocês hoje. Hoje eu quero falar de lei seca, como estudar lei seca, porém em uma vertente um pouco diferente, né? Existe lei seca de legislações típicas, conhecidas, Constituição Federal, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Processual Civil e Código de Trânsito e tantas outras. Porém, hoje eu quero falar daquele tipo de lei seca a qual você não encontra questões, você não encontra resumos ou coisa do tipo para lhe auxiliar de alguma forma. Então, esse tipo de questão eu quero mostrar para vocês que caem em alguns concursos e quero mostrar para vocês como eu encararia esse tipo de situação, tá bom? Então vem comigo, vamos pro computador aí para dar uma olhada. Então, vamos lá, pessoal, estamos aqui no computador. Essa daqui é a lei de um concurso que há pouco andei observando, que é o Conselho Regional de Química, 4ª Região de São Paulo, ok? Nós temos uma legislação, vocês podem ver, ele veio ali em uma matéria específica, existiram algumas questões dele junto com uma outra pequena lei. É uma matéria que vocês podem olhar que vocês não encontrarão tantas questões para que treinem, para que verifiquem aquilo que cai mais ou não do concurso. Isso gera uma dificuldade. Eu quero mostrar aqui para vocês como que eu estudaria nesse caso, né? Aliás, estudei porque realizei a prova e acertei quase todas as questões referente a esse argumento. Então vamos lá. Primeiro, eu faria uma leitura da lei, tá? Isso daí já muitas pessoas indicam e eu posso afirmar para vocês. Faz uma leitura completa, como se fosse um artigo de jornal, porque ela é curta. Nós temos ali somente 13 páginas, tá bom? Então, você vai lendo, vai entendendo o que é o Conselho Regional de Química, quem é seu presidente, quem são seus conselheiros, tá bom? Como ele está estruturado. Você dá uma lida para entender quais são as atribuições e por aí vai, né? Nós estamos falando aqui do regimento interno. Então, você vai lendo. Por se tratar de uma lei curta, nós estamos falando, caso específico de uma lei bem curta, o que você poderia fazer? Você poderia, inclusive, não ler só uma vez. Se você pegar aí uma horinha, é capaz de você conseguir ler até 2 vezes essa inteira. Então, você pode ler essas 2 vezes. Você não está perdendo tempo, tá? Porque ela é muito curta, tá? Que você tem outras matérias, lógico, tem que equilibrar. Mas você poderia estar fazendo isso em um primeiro momento. No segundo momento, eu gostaria que você viesse lendo a lei e grifando pontos-chave, né? Como datas, prazos e números, ok? E também exceções ou regras ali um pouco diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. O Conselho Regional de Química é constituído por brasileiros natos e naturalizados. CRQ, brasileiros natos e naturalizados. Isso daqui é importante, não são só brasileiros natos, tá bom? Situação regular e tudo, isso é um pouco óbvio, né? Aí, qual é a composição dele? Olha lá, composição, qual que é? Um presidente, né? Eleito pela maioria simples do voto. Maioria simples do voto dos conselheiros regionais em eleição realizada segundo os ditames da resolução normativa tal. Aqui a resolução você não precisa grifar a data, aqui você precisa, ó. For eleito, termina, ó lá, aqui é importante, cujo mandato inicia, ó, mandato inicia em 1º de agosto, ok? Termina 3 meses, 3 anos após 31 de julho. Isso é importante. Isso aqui no final do vídeo você vai verificar que eu vou dar uma outra dica para vocês, porque podem verificar que esse tipo de lei, esse tipo de regimento, existem muitos detalhes numéricos e prazos. Isso faz com que nós tenhamos que tomar algumas precauções. Mas vamos lá, grifamos aqui, tá bom. Então a composição, vamos continuar. Vai ter mais quem vai compor? 2 conselheiros químicos ou equivalentes, ok? Aí tem mais, 2 químicos industriais ou equivalentes. Agora, você aqui, se você pegar a sacada, tudo tem equivalente, tá vendo? Você não precisa sempre grifar equivalente, só que você tem que ter em mente, você poderia, se você tivesse no papel, fazer uma puxadinha ali e dizer que é tudo equivalente, um risquinho, uma escrita, ok? Mas nós estamos tratando do computador agora, então vamos nos pautar no PC, tá? Aí temos lá um bacharel
ou equivalente, um técnico químico ou equivalente, conselheiros regionais efetivos, representantes de sindicatos, né? Aí nós temos conselheiros regionais, né? Representantes de sindicatos. Vamos colocar só conselheiros regionais de sindicatos, senão a gente começa a grifar muito. Essa é a dificuldade de grifar leis que não são tão conhecidas. Você não consegue filtrar em questões. Associações profissionais e associações profissionais e associações, de sindicato e associações, vamos colocar. Eleitos em assembleia de delegados eleitores dessas mesmas entidades profissionais devidamente cadastrados no CRQ, logicamente. Aí continuando. Um engenheiro químico, um industrial. A gente pode colocar assim, tá bom? Ou equivalente, um bacharel. Não precisa nem colocar em química, que aqui a gente já entendeu o que é em química. A coisa está falando de química. Conselheiros regionais. Aqui nós também temos conselheiros regionais, tá? Só que dessa vez de ensino, de instituições de ensino. Mantenham cursos na área de química, né? De ensino. Tá bom? Aí a gente continua. Aí pode ver, é muito prazo. O mandato dos conselheiros, mandato conselheiros, vamos lá. Posse e término, 31 de julho, 3 anos após. Podem verificar que aqui é bem parecido com o do presidente, só que tem uma pequena diferença. No caso aqui do presidente, ele falava que começa em 1º de agosto, aqui é tudo em 31 de julho. Então é mais ou menos assim, vocês iriam avançar, iriam pegando esses detalhes, tá bom? Iria separando ali. Você vai preparar isso para que fique mais curto. Nesse caso, como que vocês irão preparar? Vocês terão que criar, depois, vamos colocar que vocês passem uma vez por ela, vocês vão passar por ela inteira. Depois, vocês vão passar uma outra vez, dentro de uma revisão, de um cronograma, planejamento de estudo de vocês, olhando somente os grifos, se atentando aos prazos. Numa quarta vez que você fosse passar por essa lei, você ia pegar esses pontos como datas, como em cada caso aqui, quem é conselheiro, de onde vem, de onde não vem, ia fazer um esquema numa folha sulfite branca. Você ia pegar ali, escrever o presidente, aí você poderia colocar uma seta. Inclusive eu cheguei a fazer uns esqueminhas dessa lei aqui. Você coloca ali, presidente, aí você podia fazer uma seta. Começa 1/8, acaba 31 de julho. Aí junta as duas coisas ali e coloca 3 anos após, 3 anos depois, por exemplo. E aí você vai fazendo uns esqueminhas de alguns pontos com os quais você verifica que é difícil lembrar somente lendo os grifos, tá bom? Uma outra coisa que você poderia fazer para entender um pouco daquilo que pode ser cobrado aqui dentro, a parte do fato que, por exemplo, quem realizou esse concurso foi a banca Quadrix, que faz questões estilo CESP, certo ou errado, ela cobrando certo ou errado pode cobrar de tudo, né? Mas vamos lá. Vamos lá, pessoal. Estou no site do QConcursos. Nesse caso aqui, o QConcursos, ele tem as questões, né? Um site que acompanho também. Existem outros, mas acompanho. Coloquei ali, ó, CRQ quarta região, né? Que a prova já aconteceu, mas de toda maneira são algumas questões da banca Quadrix. Se vocês notarem aqui nessa outra página, depois que eu pesquisei, você tem algumas questões sobre a resolução do Conselho de Nutrição. E vocês podem verificar aproximadamente como são cobradas as questões, para que você tenha ideia do que vocês têm que se atentar. Pode ver que aqui tem prazo, tá vendo? Bimestre, orçamentos anuais, bimestre. Aí vamos lá. As portarias de transparência do sistema deverão divulgar obrigatoriamente todos os documentos. Então, palavra todos, nenhum, qualquer, são importantes também quando você estiver lendo. Você usa isso daqui, como você dificilmente irá encontrar questões a respeito do que você está procurando, você também poderia ir ao Google, né, digitar no Google e encontrar alguma coisa. Questões, regimento interno CRQ 4, caso você encontrasse, seria interessante. Então, aqui você tem, em linhas gerais, aquilo que perguntava, que a gente já parou, mas você poderia procurar dessa maneira, né? O que foi perguntado daquela banca, se não tiver daquela banca de outra, a respeito daquele tema, tá bom? Então, pessoal, foi isso aí. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Deixe aqui um comentário, vocês podem dizer
O que vocês fazem nesses casos? Vocês têm que estudar um determinado argumento, no caso desse vídeo, leis, e não existe nada, questões, não existe nada a respeito. O que vocês fazem? E que venha dando certo. Ou qual é a dúvida de vocês para perguntar o que eu faria, tá bom? Grande abraço, para a aula certa, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, muito tema relevante virá nesse 2019 e até a próxima.